E olha só, Brasil, os ministros do STF que se encontraram ali com a comitiva da OEA e pensavam que estavam com a situação totalmente sob controle, porque eles se acham deuses e senhores do planeta. Mas olha só, para surpresa deles, um infiltrado de Donald Trump estava ali no meio da equipe, gravou tudo e em um dado momento ele confrontou os ministros e você vai ver agora a fala dele, aquilo que ele colocou na lata ali, e é impressionante a fala dele. Vamos mostrar tudo isso aqui porque já chega. O povo brasileiro já está de saco cheio dessa situação e é preciso ser dado um fim. Olha só o que vai trazer aqui o senador Marcos Durval sobre esse vazamento dessa conversa ali na reunião com a OEA. E depois, logo em seguida, tem algo seríssimo para tratar aqui. O senador Magno Malta vai trazer uma bomba, uma verdadeira bomba também dessa reunião com a OEA. Confira esse vídeo, dá um like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Vamos para essa matéria e olha só que absurdo, pessoal. Olá pessoal, aqui é o senador Marcos Durval. Eu tenho uma bomba para vocês. A comitiva da OEA veio ao Brasil e o STF estava certo que estava tudo já organizado para blindá-los e construir uma narrativa para defesa dos ministros do STF quando forem denunciados no Tribunal Penal Internacional. O que aconteceu? Existiu ali naquele grupo, em primeira mão eu passo para vocês, um infiltrado enviado pelo governo Trump para acompanhar a comitiva. E simplesmente ele ficou indignado com o que estava acompanhando. A comitiva não sabia que ele era infiltrado. E numa das reuniões entre eles, vocês vão assistir em primeira mão esse infiltrado debatendo e jogando na cara do relator, que é membro das Farc colombiana, ele falando das mentiras que o STF estava passando para a comitiva e para o Brasil e para o mundo. Ele simplesmente desmascarou o STF e o relator da OEA. Vocês vão ver o que ele disse na cara do relator. Escutem. E para o STF, que estava certo que a OEA era um aliado, mas não imaginava que tinha ali dentro um espião. Agora a situação piorou para o STF, em especial para o Alexandre de Moraes. Escutem, mas eu fiz questão de tirar o rosto da pessoa, embaçar o rosto e modificar a voz. Mas está ali a legenda para que vocês possam acompanhar as leituras da denúncia e do confronto que ele estava fazendo com o relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é da extrema esquerda e um grande aliado das Farc. A casa caiu. Ninguém esperava por isso. Tem mais por vir. Assista. A las autoridades, cualquier crítica al STF es un atentado contra la democracia. Eso es. El primer episodio de censura luego de la ordenanza 69 ocurrió el 15 de abril de 2019, la ordenanza 69 del 14 de marzo de 2019. El 19 de marzo se abrió la primera investigación bajo esta ordenanza, que es la 4781 sobre fake news. El 15 de abril de 2019 se censuró a Cruzón el terrorista, como ya se dijo, que traía un reportaje periodístico que señalaba la corrupción de miembros del STF, en concreto el presidente Díaz Toffoli, que emitió la ordenanza. El 1 de agosto de 2019, basado en la misma ordenanza, se suspendió una investigación sobre fraude fiscal que estaba realizada por miembros de Hacienda en contra de Gilmar Méndez, ministro del STF, el ministro Díaz Toffoli y la esposa del ministro Díaz Toffoli, Roberta Rangel. Esos dos actos son actos de corrupción que se cerraron sus investigaciones, una de la publicación del reporte, otra de la investigación basada en la ordenanza 69. A partir de ahí se abrieron una serie de investigaciones criminales llamada Inquérito de la Fake News en el 4781 y el Inquérito 4874 de Noticias Digitales, que se abre el 16 de julio de 2021. Y esas dos investigaciones que ya se dijo han estado abiertas por más de 6 años, han conducido a lo siguiente.
19 de marzo de 2022, orden de cierre de Telegram. Agosto de 2022, orden de desmonetización de varios canales por criticar el sistema de votación. 7 de septiembre de 2022, bloqueo de cuenta bancaria y de empresarios por chats de WhatsApp criticando el STF. 23 de septiembre de 2022, orden a la red social de bloqueo de la cuenta de Ludmila Liz Grillo. 5 de octubre de 2022, para concluir cierre de Brasil Paralelo, del documental de Brasil Paralelo que no Jair Bolsonaro, y una serie de sucesivas de cuentas censuradas y clausuradas en el mes de octubre, noviembre, diciembre, enero de diciembre de 2022, hasta antes del 8 de enero. ¿Qué quiero decir? Que lo que dice el STF respecto a que lo que está sucediendo es una respuesta a los actos cometidos el 8 de enero de 2023 es sumamente falso. Aquí hay una narrativa que se intenta imponer cuando lo que hay es actos de censura que son muy anteriores a los sucesos que aconteceram na sede do parlamento. O que o senhor espera do resultado dessa visita, numa semana bastante agitada em Brasília, em especial com a passagem da dona Vanessa e seus 6 filhos, né, da filha do Clezão, da Luísa, da filha do Oswaldo Eustáquio, a Mariana, e tudo que a gente viu e ouviu ao longo dessa semana, clamando pela anistia desses inocentes, senador? Olha, eu a princípio não esperava nada, né? Eu estive lá 2 anos atrás, juntamente com o senador Girão, o senador Jorge Seife, o senador Portinho, eu acho, e o Marcel Van Hatten. E nós entregamos as primeiras denúncias e fomos recebidos de uma forma muito fria, principalmente com o embaixador que para lá foi mandado, que foi sabatinado aqui no Senado por nós, indicado pelo Lula, e que esse é um organismo de começo. Ele recebe o documento e ele, então, faz a distribuição do documento e tal. É assim, é como se fosse um lugar onde você precisa fazer seu primeiro protocolo. E quando as informações que a gente tinha é que eles são de esquerda, que eles são socialistas, que não é tendência, eles são de fato, né? E esse indicado pelo Lula, que foi sabatinado aqui, eles são de esquerda mesmo, e que eles nos receberam por uma questão de educação e por protocolo, realmente, que tem que receber, pô. Nós fomos e colocamos todas essas verdades, já colocamos essa ascensão poderosa, né, ditatorial do ministro Alexandre de Moraes, das questões que envolviam as duas casas, o comportamento do presidente do Senado de forma fria, distante, como se ele não estivesse ali para comandar a casa que tem maior poder dos 3 poderes e que poderia colocar no lugar o Supremo Tribunal Federal. Mas não o faz, eles estão juntos, é uma cooperativa e muito unida. E bom, outro grupo foi, depois, né, eu não tive como ir, nós tínhamos votação aqui sobre, acho que a legalização das drogas, eu e o Girão não pudemos ir, foi um grupo grande de deputados, lá na OEA, eles receberam por 3 vezes. Bom, e eu disse lá ao Vaca, que a primeira vez que eu fui, a informação que eu tive era a seguinte, que eles iam receber na quinta, ia jogar na sexta, certo? E ficar por isso mesmo. E realmente foi isso, para 2 anos, eu nunca botei fé, nós fomos para outros tribunais, fomos buscar outros tribunais, nós começamos a viajar o mundo e denunciar essa ditadura aqui no Brasil. Bem, quem estava no poder eram os democratas, que tem uma relação com o PT, com o PCdoB, com o Partido Comunista e com o Supremo Tribunal Federal. Não é possível que não tivesse nada por trás dessa gente para eles estar cometendo as atrocidades que eles estavam cometendo, que é o que nós sabemos hoje. Então, quando eles resolvem vir ao Brasil, comigo, dedução pessoal, e continuo com ela, eles vieram por conta do efeito Donald Trump. O efeito Trump. Então, eles vieram. Assim como o Trump já saiu da OMS, vai sair da ONU, deve sair também da Organização dos Estados Americanos. Deve sair. E aí, essas coisas são movimentadas com dinheiro, amigo. E muito dinheiro que escorre pelas ONGs, pelos esquemas e tal. Eles põem nomes bonitos e tal, igual o esquema da marmitinha aí, né? Comida para todos, marmita para todos, não é? Então, o pessoal e quem está à frente desse esquema aí da marmita, aliás, só fazendo uma aparência aqui, o ministro Wellington Dias,
é o mesmo que era o ministro que comandou o consórcio do Nordeste, que comprou 47 milhões de respiradores, que não existiram, que foi pago adiantado numa empresa de maconha, que vende maconha. Bem, eu não esperava nada. Eles chegaram aqui e ficamos sabendo que os encontros eram reservados e difícil de saber, eles não davam endereço, como é que ia ser, e a gente foi cavando porque ele, na verdade, era uma estratégia, eu vejo hoje, para não criar um aglomerado, um tumulto de pessoas, porque certamente as pessoas gostariam de ir, e, bom, mas acabou nos encontrando depois de passar pela Suprema Corte, se encontrar com Barroso e se encontrar com Alexandre de Moraes. E aí eu faço para o Pedro Vaca lá, na minha fala, dizendo o seguinte: vocês foram primeiro no lugar errado. Vocês foram primeiro nos opressores, para depois ouvir os oprimidos. Então é o seguinte, nós fomos denunciar, foi em favor dos oprimidos. Vocês tinham que vir ouvir os oprimidos e depois, se sobrasse tempo, ouvir os opressores e perguntar as razões pelas quais. Só que vocês vieram errado. Se vocês viessem primeiro aqui nos ouvir e ouvir o que nós estamos dizendo e vamos dizer, e fosse lá depois, vocês iam descobrir o seguinte, vocês iam pensar, caramba, tudo que eles estão falando aqui é mentira. Tudo que eles estão falando aqui é mentira. Porque a única coisa que eu soube que eles conversaram lá é que tentaram matar Alexandre, descobriram um esquema. Alexandre, ele quer estar sempre no centro das atenções, né? Ele já morreu 2 vezes. Uma vez enforcado, a outra morto com um punhal verde e amarelo, né? Ele está sempre no... Vai matar Lula, vai matar Alckmin, vai matar ele, né? A outra ele ia morrer enforcado, segundo Tiradentes do Brasil, né? E, na verdade, não há comportamento de Tiradentes. Na verdade, o que a gente tem é um comportamento de Silvério dos Reis no Brasil, né? Dessa Suprema Corte. De maneira que eu disse ao Vaca a verdade, mostrando lá o Toffoli, que é o autor desse estômago do elefante, né? Eles todos se juntaram para abafar quando a OAS, que inclusive a OAS foi quem deu para o Lula o triplex, né? O amigo do Lula do triplex, o esquema do triplex. Então, para abafar aquilo, quando sai aquela notícia do Oeste, a capa da Cruzoé, aliás, o amigo do meu pai, né, que era o Toffoli, e na delação ele fala do amigo do meu pai, então estava todo mundo enrolado ali. O que acontece? Acontece é que eles criaram. A história é assim, a frase é assim: o Supremo formou maioria sobre assunto tal. Então já está decidido. O Supremo formou maioria de que nós somos uma democracia relativa. Então já está valendo, não tem nada a ver com a Constituição. Ela está de lado. Eles formaram maioria, é a própria Constituição deles. Me lembro que Barroso, quando foi indicado e tomou posse como ministro, ele fez uma palestra nos Estados Unidos, aliás, ele vive fazendo palestra, e palestras remuneradas, e muitas vezes com empresas que têm BO no Supremo, e que paga essa coisa vida nababesca para que eles possam desfrutar e depois decidir, né? Aquele BO que lá está. O que acontece? Eu me lembro de uma fala dele, que ele fala: a Constituição do Brasil é boa, precisa de alguns reparos que o Supremo vai fazer. Supremo fazer reparo em Constituição? Uma Constituição, você tem que convocar uma Constituinte. E para haver qualquer mudança, você tem que fazer uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para mudar a Constituição, trechos da Constituição, inserir trechos na Constituição que não tem nada a ver com esses cidadãos, com esses rapazinhos, com esses donos do Brasil, com esses meninos mimados, que fez do Brasil um brinquedo deles. Não tem nada a ver com eles. Então, o que acontece? O Brasil virou uma democracia relativa e o Toffoli também, em um desses congressos do ministro Gilmar Mendes, que acontece sempre em Portugal, onde tem a faculdade lá, e tem auditório, tem tudo, nunca está em outro país da Europa, é só em Portugal. Aí ele diz que o Brasil já é semipresidencialista, né? Porque o poder moderador é o Supremo. A Constituição diz que é 142, que são as Forças Armadas. Eles foram descaracterizando,
foram aos poucos, ninguém tomou providência, feito um menino chorão que esperneia dentro do supermercado e a mãe não corrige, eles não foram corrigidos, eles foram gostando, ao ponto de Jair Bolsonaro indicar o Ramagem para superintendente da Polícia Federal, que é Polícia de Estado, é do presidente da República. A indicação é dele, ele põe quem ele quiser, do Alexandre de Moraes, ir lá e dizer, não, esse aí não. Porque supõe-se, e também esse negócio de supor, virou um termo jurídico no Supremo. Supõe-se, nós entendemos, não sei o quê, é que ele é amigo do Cid Bolsonaro. E ele é amigo do Alckmin, amigo do Temer, amigo de quem mais, não é? O Temer indica agora o Zanin, que é amigo, que é advogado dele, indicou o próprio Toffoli, que era um garoto novo, que não passou em prova para o judiciário, nunca judicou, né? Era advogado do PT, depois virou assessor de Zé Disseu, depois virou o advogado da União, e foi. E na sabatina do Toffoli, assim, eu falo com pureza de coração, eu recebi o Toffoli, eu já estava no Senado, eu recebi. E assim, até achei muito desrespeitoso, porque o PT tinha indicado ele, mas o PFL muito forte, Zé Agripino, naquela época, o PSDB, acho que o líder era Álvaro Dias, né? Então tinha um corpo assim, muito forte mesmo, assim, de oposição ao PT, e eles esmagaram o Toffoli, né? Esmagaram o Toffoli na sabatina, e eu me lembro que eu fui muito ameno, fazendo assim, reparos na fala dos colegas e tal, porque chegou assim um tom agressivo, coisas que eles tinham falar olhando para o Lula, e eu, sim, respeitei muito e tal, perguntei e tal, mas não fui um sujeito que eu não fiz com ele o que os caras fizeram. Eu sempre sabatinei, porque nunca ninguém é sabatinado. O cara vai ali, ele tem o currículo dele elogiado, né, pelos senadores, e o elogio é mais ou menos assim: lembra-te de mim, que a maioria tem um BO por lá, né? Então lembra-te de mim, elogio. Eu não estou aí para elogiar currículo. Quem faz um curso na faculdade, seja um curso dos mais simples, ele tem que fazer um TCC, ele tem que enfrentar uma banca para ele formar. Agora o cara que quer ser ministro supremo acha que vai me convencer dentro do meu gabinete? Não, eu não vou te receber, eu vou te sabatinar lá, pô. Você tem que fazer seu TCC. Aqui está meu currículo, muito bem, capa, assim, muito bem feito, bonito, bacana. Eu falo, amigão, seu currículo é o que menos interessa para mim. Falei para Alexandre de Moraes, seu currículo não interessa. Porque se você está sendo indicado para uma posição dessa, é porque currículo você tem. E recebi o Alexandre de Moraes, para você saber, e o Brasil. Porque o Temer me pediu para receber. Por que essa consideração ao Temer? Porque quando eu fui presidente da CPI do narcotráfico, deputado federal, eu tinha apenas 4 meses de casa. Eu tinha acabado de chegar de um estado pequeno do Espírito Santo. E Deus moveu todas as águas do mundo, assim, foi o improvável, não tinha a menor condição. Eu tinha 4 meses ali, eu não conhecia ninguém, eu não sabia nada daquilo. E acabei, pela boa, portentosa e forte mão de Deus, me foi confiado a presidência da CPI do narcotráfico, e o presidente da casa era o Temer. E o Temer me deu todo o apoio possível, e foi a única vez na história em que a Câmara dos Deputados, em pesquisa, aparecia como a instituição mais respeitada do Brasil por causa da CPI do narcotráfico. E eu sou grato demais ao Temer, uma CPI, Pitório, que eu corri muito risco, assim, eu e minha família, minhas filhas pequenas. Se um dia você tiver a oportunidade de conversar com minhas filhas, você vai ver assim, quanta coisa de você ter adolescentes sendo acompanhados por Polícia Federal para a escola, trazido da escola e tal, porque assim, eu mexi num vespeiro muito grande, correndo perigo, e eu agradeço à Polícia Federal, de quem tenho muita saudade, essa Polícia Federal pujante, sabe? Essa Polícia Federal que cumpria ordens de verdade, investigação de verdade, tudo era de verdade, nada era de mentira, não tinha narrativa. Eu tenho muita saudade, sempre defendi, continuo defendendo, e espero em Deus que essa instituição volte a ser, de fato, aquilo que ela é. E a instituição em si tem tanta força que o próprio Andrei, hoje, que é o superintendente, quando sabatinado lá no Canal Livre, lá na TVE, o nome era TVE, hoje eu não sei como é que é, TV Cultura,
Ele falou. Ele falou que nas investigações não encontrou ninguém que ligasse que alguém patrocinou golpe, que alguém botou dinheiro em golpe, que houve uma coisa orgânica, sistemática. Assim, é porque a Polícia Federal foi acostumada a falar a verdade. Acostumada a falar a verdade. Então eu coloquei por vaca lá a questão do Toffoli, e dizendo o seguinte: esse rapaz pegou o regimento interno do Senado, que nada tem a ver para que você abra um inquérito para envolver pessoas pelo lado de fora da instituição. O regimento interno é para abrir procedimentos que envolva funcionários, que envolva ministros e questões internas. Ele cria isso aí, os colegas se juntam exatamente por causa da denúncia contra ele. E entrega a relatoria para Alexandre de Moraes, que recebeu carta branca dos 11, para poder fazer o que faz. Ele é o CEO daquele negócio lá. Ele é o CEO daquela cooperativa. Então ele tem a vênia deles. E aí o que acontece, gente? Pelo amor de Deus, você chega numa situação dessa em que o cara que denunciou o Toffoli, que é o cara da OAS, o cara do triplex, ele faz delação e faz acordo de leniência, dizendo: ó, nós desviamos dinheiro, desviamos mesmo, teve corrupção, nós vamos devolver isso aqui. Beleza. Olha, o Brasil maravilhoso combatendo corrupção, e realmente ele fala as verdades sobre ele, confessa os crimes dele, mas em seguida eles começam a trabalhar para destruir a Lava Jato, e justamente o Toffoli, justamente o escritório da mulher do Toffoli, porque eles também formaram maioria para dizer que eles não estão impedidos de julgar nenhum processo que venha de parente, de que seja de consanguíneos. Eles não estão impedidos, não. Pode vir da mulher de qualquer um deles, do sobrinho, do neto, do primo, do genro, do cunhado. E, aliás, essa pleia de todo mundo aí tem escritório. Todo mundo tem. Sim. Aliás, a primeira briga de Gilmar Mendes, quero lembrar os senhores, também lembrar o Gilmar e lembrar ao nobre presidente da Suprema Corte, foi Gilmar botando o dedo no seu olho e dizendo: Vossa Excelência tem que fechar seu escritório de advogado. Seu escritório de advogado. Então eu tinha que contar essa história pro Vaca e contar a verdade, e dando nomes e falando de nomes, sem medo. Mas eu vou ter medo de quê? O cara comete o erro, o cara perdoa um criminoso, o criminoso denuncia ele, e agora todo mundo quer o dinheiro roubado de volta. Eu é que vou ter medo de Toffoli? É eu que vou ter medo de Alexandre de Moraes? Negativo. Negativo, irmão. Negativo. Negativo, eu não nasci para isso. Segundo, não fui eleito para isso. Eu fui eleito por um povo que me mandou para cá porque sabia em que eu ia levantar minha voz em todos os momentos em favor do povo brasileiro. Agora, nós vamos nos calar diante de um país absolutamente destruído, quando as pessoas estão fazendo rifa, Pitólio. Rifa de 1 quilo de café. O cara faz a rifa de R$2 de 1 quilo de café. Quem ganhar, ganhou por R$2. E o cara faz lá 200, R$300, onde a açougue está dividindo em 4 vezes no cartão uma compra acima de R$50. Olha onde nós chegamos, pé de galinha era R$1,99. R$1,90. Pé de galinha agora custa R$12. O país está destruído e eles estão sorrindo, quando, na verdade, os Estados Unidos realmente vêm tomando providências, levantando todas essas sandices e essas destruições. A importância para a América Latina do Brasil, assim, do ponto de vista geopolítico, né, do ponto de vista da economia mundial, a importância dessa América Latina é o Brasil. Então, o Trump, como é um conservador de verdade, corajoso, não enganou ninguém, falou isso na campanha política, de que ele ia fazer isso, e está fazendo. O Elon Musk vai lá e descobre que a USAID realmente financiou esse golpe de verdade, esse é o golpe, para tirar Jair Bolsonaro do poder. E afirma que se não houvesse esse escoar de dinheiro americano via ONGs, via esquemas assim, parecia perfeito aos olhos deles, que nunca seria descoberto. Agora a gente quer saber como é que esse dinheiro chegou. Chegou para quem, na mão de quem, como, se foi em papel. Em Pix não foi, né?
Porque, na verdade, Pix é para pessoas de 5 mil reais aqui no Brasil. E lá eles não têm Pix. Pois é, pessoal, realmente a equipe, a comitiva da OEA, eles são esquerdistas, por incrível que pareça. Também tem uma filosofia de esquerda. Porém, lá fora as coisas são um pouco diferentes. E aí eles vieram aqui para ouvir as duas partes. Só que o Donald Trump, já sabendo disso, né, que existe essa tendência esquerdista ali nesse tribunal, ele já enviou ali um infiltrado, um participante para poder estar ali com a comitiva, e os ministros não esperavam que ele fosse confrontar ali todo mundo, e a situação ficou mesmo esquisita. Agora, vai ser dado um relatório, e é sobre este relatório que Moraes está apavorado e Lula. Inclusive, pessoal, olha só, depois que começou a surgir essas notícias aí, essas denúncias de agências humanitárias que financiam ditadura na América, o Alexandre de Moraes resolveu recuar e já tomou várias atitudes inéditas que ele nunca havia feito, entre elas liberar alguns perfis ali do Twitter e de outras plataformas, como por exemplo do Luciano Hang, por exemplo do jornalista Guilherme Fiuza e até mesmo do Monark, aquele youtuber. E mais, o Alexandre de Moraes acaba de soltar de forma inédita também o deputado Daniel Silveira, que ficou preso por tanto tempo e agora está solto. E ainda vem outras coisas que ele vai fazer justamente para sinalizar ali, de repente, para o Donald Trump, de repente para Elon Musk, ou até mesmo para a sociedade brasileira, de que ele está querendo fazer as pazes. Será mesmo? Agora, eu quero saber os presos do 8 de janeiro, que hora que vão começar a soltar as mães de família, que hora que vai começar a soltar os senhores e as senhoras ali de idade que estão presos ali até agora, que hora que esse povo vai ter um julgamento honesto e realmente verdadeiro. E, para falar a verdade, eles nem deveriam ser julgados pelo STF, porque eles não têm imunidade parlamentar. Então eles deveriam ser julgados pela justiça comum, passar por um inquérito, por um processo, ter advogados, tudo igual todo brasileiro tem. Mas isso não tem acontecido. Espero que eles tomem jeito o quanto antes, porque vem mais bomba por aí, pessoal. Tá vindo outras denúncias que vão surgindo a cada dia, inclusive sobre interferências em processos eleitorais, e a chapa está quente para o consórcio comunista de Brasília. Você acredita que existe mesmo esse consórcio comunista de Brasília, ou é só mesmo uma falácia da extrema-direita que quer fazer aí esse inferninho e essa oposição? O que você acha? Coloque aqui nos comentários o que você achou dessa fala aí, desse infiltrado ali de Donald Trump no meio ali da reunião da OEA, e sobre a anistia dos presos políticos. Será que o Moraes vai recuar agora e vai começar a soltar os presos? Será que ele sentiu mesmo? Eu acho que sim, hein? Olha só, pessoal, se inscreva aqui no canal, não saia do vídeo sem se inscrever, pessoal, e dá o like aí, o like é o pagamento, pessoal, você dá o like aí, porque aí nosso canal aqui vai seguir em frente, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.